Boa noite, graça e paz. Vou compartilhar uma palavra ao seu coração, uma palavra que eu estava meditando agora há pouco. Está em Gênesis, capítulo 37. Vou ler alguns versículos. Versículo de número 5, que diz assim: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Veja bem, é um capítulo bastante conhecido. Jacó tem um filho, José, era o seu filho mais amado, e por esse motivo os seus irmãos aborreciam a José, como eu acabei de ler. É uma história que se repete. A gente vai ver lá em Gênesis o primeiro homicídio que teve na Bíblia foi por causa de inveja, Abel e Caim. E essa história se repete de uma forma diferente. José tem um sonho e esse sonho irrita muito os seus irmãos. Alguns pregadores até costumam dizer que se você tem um sonho, não conte o seu sonho, o seu projeto. Eu não quero discordar disso, mas veja bem, quem deu esse sonho para José foi Deus. Deus implantou esse sonho em José. Então, independente de José ter contado o sonho, ou se ele não tivesse contado, ia acontecer como o Senhor havia colocado no coração de José, como Deus havia dado esse sonho a José. Então, independente de você contar ou não contar, se foi Deus que implantou esse sonho e esse projeto no seu coração, ele vai acontecer segundo a vontade de Deus. Preste atenção que, se você for observar na Bíblia, todo projeto gerado, todo grande projeto gerado, ele trouxe algum tipo de processo. Se você observar a história de Moisés e a história de Jesus, vocês vão ver algo parecido que ocorreu. Antes de Moisés realizar tudo o que ele realizou, ainda criança, ele foi perseguido. Se vocês observarem a história, vocês vão ver que queriam matar todos os meninos naquela época. Assim também ocorreu com Jesus. Então, tanto Moisés como Jesus, eles iriam realizar grandes feitos. Moisés com uma missão, com o encargo de tirar o povo da escravidão e levar rumo à terra prometida. E nós vamos ver a história de Moisés, que ele passou por muitas coisas, porque Faraó não queria liberar o povo da escravidão. E na vida de Jesus, que a gente vai perceber que Jesus ele teve que passar por todo um processo para só depois ele exercer o ministério dele. E ele foi muito perseguido. Herodes sabia que iria acontecer algo que ia mudar a vida das pessoas. Na verdade, o inimigo, ele já sabia, ele estava arquitetando uma maneira de abortar esse projeto. Então, é muito claro ver a perseguição e ver tudo que estava ocorrendo para que o projeto de Deus falhasse. Só que os projetos e os planos de Deus, eles não falham. Se Deus ele decretou algo para acontecer na minha e na sua vida, vai acontecer. E Deus ele dá algumas estratégias
uma estratégia que Deus deu. Aqui em Apocalipse 12, versículo 4, eu vou ler a metade do versículo. Eu sei que é um livro difícil de se entender, mas aqui a gente vai perceber que estava se tratando de Jesus. Quando diz assim: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui nós vemos que o dragão parou diante da mulher, né? Simboliza Satanás, que havia de dar à luz, no caso a Jesus Cristo, para que lhe tragasse, para que matasse Jesus, ainda a criança, para que ele não cumprisse o propósito, porque no caso aqui no versículo 5 diz, um varão que há de reger todas as nações. Jesus, ele veio para que a gente tivesse uma ligação com Deus, uma ligação que havia sido quebrada no Jardim do Éden pelo pecado de Adão. E através de Jesus Cristo veio reconciliar a humanidade com Deus. Se antes os nossos pecados estavam encobrindo o nosso rosto, estava sempre diante de nós, impedindo que a gente tivesse uma ligação direta com Deus, através de Jesus Cristo, ele reconciliou a humanidade. Ou seja, os nossos pecados, eles não podem impedir o nosso relacionamento com Deus, porque o próprio Deus, ele teve esse plano de redenção para reconciliar a humanidade que estava decaída por causa do pecado. O Criador morreu pela sua criação. Voltando lá para José, José tem o sonho, José conta o seu sonho. Tudo que aconteceu com ele fazia parte de um processo. Deus, ele não iria exaltar José sem ele antes passar pelo processo. Então foi necessário tudo o que aconteceu. Deus permitiu tudo o que aconteceu com ele. E eu acredito que Deus, ele tratou o coração de José. Por que Deus tratou o coração de José? Porque ele teve que liberar perdão. Ele teve que ajudar os seus irmãos. Lá na frente nós vamos ver, depois de tantas coisas que aconteceu na vida dele, ele, no tempo de crise, foi a pessoa que Deus levantou para ajudar os seus irmãos. Então, entenda que esse processo que você está passando hoje, talvez você não esteja entendendo, mas esse processo ele vai servir lá na frente para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E você tem que entender isso e começar a tratar o seu coração, a trabalhar para ter um novo coração, para que você não seja uma pessoa vingativa, para que você não guarde coisas dentro de você que não vai te fazer crescer, que não vai te fazer evoluir. Então, precisamos de uma nova mentalidade e entender que algumas coisas que ocorrem na nossa vida não é para a nossa morte, não é para abortar os nossos sonhos nem nossos projetos, mas elas servem como um degrau, como uma experiência para que a gente consiga conquistar e conquistar tudo isso de uma forma que o nosso coração esteja tratado. E é isso que Jesus ele nos ensina, é para isso que Jesus nos convida. Eu vou deixar um versículo aqui, Efésios capítulo 5, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ele foi pregado em uma cruz, carregou pecados, inclusive o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E mesmo assim, mesmo depois de tudo que ele passou, ele escolheu se entregar, ele escolheu sim morrer, ele escolheu fazer tudo isso por amor. Ele andou em amor. E é isso que a Bíblia convida você hoje, a ser imitador de Cristo, a fazer tudo o que ele fez, andar em amor. E não é uma tarefa fácil, porque andar em amor é você liberar perdão, é você querer ter um novo nascimento, ter uma nova mentalidade, ter um coração convertido. Eu trouxe alguns exemplos aqui e eu deixo esse versículo para a sua meditação, para que você medite nessa palavra, que com certeza essa palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes passamos por momentos difíceis e por situações, às vezes, que não gostaríamos de passar. E pessoas, assim como os irmãos de José, acabam fazendo coisas conosco por inveja ou por algum outro tipo de situação que ocorra. Mas eu acredito que isso ensinou a José a perdoar, isso ensinou ele a viver um propósito que estava destinado para ele, na vida dele. Para os irmãos de José era difícil aceitar tudo o que estava acontecendo, porque eu quero te dizer algo, às vezes você chorar com os que choram é fácil, mas às vezes você se alegrar com os que se alegram é difícil, porque de repente você está passando por uma situação que ainda não aconteceu algo que era para acontecer na sua vida. E quando você vê o seu próximo conquistando, evoluindo ou fazendo algum tipo de coisa, você pode acabar sendo como os irmãos de José, não aceitando isso. E é um pecado na humanidade. Mas veja bem, existe uma oportunidade de arrependimento. Você tem que ser uma pessoa que acende a luz do outro. Você tem que ser uma pessoa usada por Deus, porque assim como ocorre na vida dos seus irmãos, vai acontecer na sua vida também. Nós temos que ter um coração que se alegra, um coração que fica contente em ver o outro crescendo, em ver o outro progredindo. Fica com essa mensagem no seu coração, que Deus tenha falado com você de alguma forma. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais os sonhos, quais os projetos que Deus tem colocado no seu coração. O que eu quero te dizer é: fica firme e persevere. Persevere, porque você vai alcançar tudo aquilo que Deus destinou para a sua vida. Amém? Tchau, fica me acompanhando que eu sempre trago alguns vídeos daquilo que Deus ele me ministra, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Tchau e fiquem com Deus.